Desde os primeiros encontros, amarrado a uma maca e rodeado por figuras humanoides de pele cinza e olhos negros, deixando cicatrizes físicas e emocionais profundas e forçadas a questionar tudo o que sabia sobre a realidade. Você está prestes a presenciar o caso ufológico de Ed Meirelles. Você já se perguntou o que realmente acontece no céu e no mar? O que está oculto além do que os olhos humanos podem ver? Bem-vindo à Constelação Imaculada, onde os mistérios do cosmos se tornam realidade. Aqui, vamos além da ciência, explorando relatos de encontros com seres de outros mundos, avistamentos que desafiam todas as explicações e teorias que o governo não quer que você saiba. Prepare-se para questionar tudo o que você acredita sobre o universo. A verdade está lá fora, e nós vamos atrás dela. Inscreva-se agora, porque a realidade que você conhece pode nunca mais ser a mesma. Ed Meirelles nasceu no Brasil na década de 1970, filho de um militar, e cresceu em um ambiente rigorosamente disciplinado. Desde a infância, ele relatou ser alvo de abduções e avistamentos de OVNIs, fenômenos que mudaram completamente sua visão de mundo e seu foco de vida. Esses eventos, que se repetiram ao longo de sua adolescência, o levaram a questionar a realidade e a buscar respostas em campos além da ciência convencional. As primeiras memórias de Ed com OVNIs e abduções datam de sua infância, quando se lembrava de ser amarrado a uma maca em um ambiente cirúrgico, cercado por seres humanoides. Ele descrevia esses seres com pele cinza, cabeças grandes e olhos negros, realizando exames nele de maneira fria e impessoal. Essas experiências ocorreram com frequência, deixando Ed com traumas profundos. Embora inicialmente ele acreditasse que tudo fosse um pesadelo, com o tempo ele passou a acreditar que esses episódios eram reais, com medo e dor que o acompanharam por muitos anos. Quando Ed entrou na adolescência, as abduções se tornaram ainda mais frequentes. Agora, ele também era acompanhado por uma figura feminina que transmitia calma e tranquilidade, em contraste com os outros seres que realizavam os exames de maneira fria e impessoal. Mesmo com essa figura reconfortante, Ed acordava com dores físicas intensas, especialmente nos pulsos, tornozelos e órgãos internos. As abduções se tornaram uma experiência traumática que ele sabia não ser apenas um pesadelo, mas algo real e doloroso. Com o passar dos anos, Ed começou a compartilhar suas experiências com amigos, mas ninguém acreditava nele. A sensação de estar sozinho em sua experiência o levou a buscar respostas sozinho. Durante esse período, ele teve seu primeiro avistamento claro de um OVNI. Enquanto estava com seu irmão e cunhada no topo do Morro das Mangueiras, em Itaparica, Bahia, o trio testemunhou um grande objeto cinza no céu, que passou a poucos metros deles. O objeto tinha um formato irregular e não se parecia com nenhuma aeronave conhecida. Apesar do choque, o avistamento foi rapidamente abafado, pois não havia provas concretas para sustentar a história. Após esse avistamento, Ed se dedicou a investigar fenômenos ufológicos. Ele começou a explorar a Chapada Diamantina, região conhecida por avistamentos frequentes de OVNIs. Lá, ele ouviu relatos de moradores locais sobre luzes inexplicáveis no céu e encontros com seres desconhecidos. Muitos desses relatos foram desacreditados, com as pessoas sendo ridicularizadas ou intimidadas a não falarem sobre o que haviam visto. Isso motivou ainda mais Ed a continuar sua pesquisa e tentar entender o que estava acontecendo. A Chapada Diamantina revelou-se uma área com um alto índice de avistamentos. Foi em 2011, durante uma expedição, que Ed avistou uma esfera luminosa no céu. Ele rapidamente pegou sua câmera e registrou o fenômeno. A esfera parecia responder aos seus movimentos, se movendo e mudando de forma de maneira inexplicável. As imagens que Ed capturou se tornaram algumas das mais claras já registradas no Brasil, mostrando uma esfera que parecia interagir com ele, algo que não poderia ser explicado por nenhum fenômeno natural conhecido. Após o avistamento, Ed se dedicou a documentar o fenômeno e a investigar outros avistamentos semelhantes. Ele fundou 2 grupos de pesquisa ufológica, o GPU, Grupo de Pesquisa Ufológica da Bahia, e o GPTA, Grupo de Pesquisa Tecnológica Avançada,
para investigar e relatar essas ocorrências. Apesar de seus esforços, ele enfrentou resistência tanto das autoridades locais quanto dos céticos, que desacreditavam suas histórias. Mesmo assim, Ed não desistiu. Ele acreditava que estava próximo de descobrir algo que mudaria a maneira como a ciência e a sociedade viam os fenômenos ufológicos. Além da pesquisa, Ed continuou a ter experiências pessoais de abduções. Embora a frequência tenha diminuído, as abduções ainda o deixavam com cicatrizes físicas e emocionais. Ed acreditava estar sendo constantemente monitorado, em algumas ocasiões, até mesmo ameaçado para que não divulgasse suas descobertas. Isso não o impediu de continuar suas investigações, acreditando que sua missão era essencial para revelar a verdade sobre o contato extraterrestre e os fenômenos ufológicos, que até então eram vistos com ceticismo pela maioria da sociedade. Ed Meirelles hoje continua sua pesquisa e investigação sobre OVNIs e abduções. Ele acredita firmemente que há uma realidade além do que vemos e que sua experiência é apenas um dos muitos exemplos de contatos com seres extraterrestres. As investigações de Ed, combinadas com suas experiências pessoais, continuam a inspirar outros a questionarem o que está acontecendo acima de nossas cabeças. O caso de Ed Meirelles não é apenas um relato de abdução, mas uma história de persistência, coragem e a busca pela verdade em um universo cheio de mistérios não resolvidos. Com o passar dos anos, as abduções continuaram a marcar a vida de Ed Meirelles. Embora a frequência tenha diminuído para 2 ou 3 vezes por ano, as abduções ainda deixavam marcas físicas intensas. Ed sentia dores fortes no corpo, como se tivesse sido fisicamente manipulado. Ele começou a entender que essas abduções eram uma parte inevitável de sua vida. Mesmo sem poder controlar o que acontecia, ele sentia que havia algo maior por trás de tudo isso, algo que ele precisava entender. Ao longo do tempo, Ed se acostumou com a ideia de ser levado para os locais de abdução, onde era examinado por seres humanoides. Ele descrevia o ambiente como sendo similar a uma sala cirúrgica, com luzes frias e um ar de impessoalidade. Ed acreditava que ele não tinha controle sobre esses encontros, mas estava determinado a descobrir o motivo pelo qual ele era escolhido. Ele se questionava constantemente sobre a natureza dos seres que o levavam e qual era a verdadeira intenção por trás de tudo isso. Em sua vida adulta, Ed não se limitou a aceitar passivamente as abduções. Ele passou a se envolver cada vez mais com a ufologia, estudando casos semelhantes e buscando explicações para o que estava acontecendo com ele. Ele fundou grupos de pesquisa ufológica e começou a entrevistar outras pessoas que também relataram experiências semelhantes. O que Ed descobriu foi que não estava sozinho. Muitas outras pessoas relataram encontros com seres extraterrestres, mas o fenômeno ainda era incompreendido pela maioria. Com o tempo, Ed Meirelles se tornou uma figura central na pesquisa ufológica no Brasil, conhecido por suas investigações e relatos de abduções. Mesmo com a resistência e o ceticismo enfrentado, ele continuou a buscar respostas. Ele acreditava que havia algo maior acontecendo, além da compreensão humana, e que sua missão era revelar a verdade sobre os fenômenos ufológicos. A história de Ed continua sendo debatida, com muitas pessoas acreditando que suas experiências são evidências claras de contato extraterrestre, enquanto outras ainda permanecem céticas. O mistério das abduções de Ed permanece, e sua busca pela verdade nunca vai parar. Gostou desse mistério? Inscreva-se, deixe um like e compartilhe com amigos interessados. Se quiser mais vídeos como esse, ative o sininho para receber as notificações.